Caliterra, uma reserva de respeito. Olá, bem-vindo a mais uma notícia da semana, que é promovida aqui no canal da Revista Adega, onde nós trazemos o que foi destaque no mundo do vinho ao longo dessa semana. E novamente eu estou com o Christian Burgo, publisher da Revista Adega. Christian, muito obrigado por ter vindo aqui e a você que está nos assistindo por nos prestigiar também. Oi, Ed, obrigado por estar aqui conosco e organizar esse nosso Notícias da Semana. Hoje você teve um dia cheio comigo, a gente passou o dia no Congresso dos Parceiros do UOL, vendo o que está acontecendo de tecnologia e mídia e tudo mais, para a gente continuar aprimorando aqui os nossos canais. E agora você foi correndo para poder montar o Notícias da Semana. Obrigado pelo seu esforço. Que isso? Ficou chique. Por isso que está com um fundo diferente. Exato. Mas vamos lá, vamos correr pelas notícias. Tem muita coisa legal que aconteceu essa semana e que a gente pôde noticiar nas nossas diversas plataformas. Uma das notícias que eu mais gostei, Christian, de ter visto agora no nosso site, é aquelas dicas para quem está começando ou para quem já tem uma certa experiência, até porque muitas vezes um pequeno detalhe muda completamente aí a experiência com vinho. Então, uma das matérias que nós publicamos agora é vinho ruim pode interferir no gosto do meu prato. Queria que você comentasse, você que tem uma ampla experiência, tanto gastronômica quanto experiência de vinho, o quão isso é importante e o que acontece se você errar algum detalhe nesse momento. A gente sempre fala, né? Se o vinho está estragado, vai estragar o prato. E se o vinho é ruim, ele não vai ajudar o prato, vai prejudicar o prato. Então, sim, a resposta rápida é: vinho ruim interfere, e essa matéria vai explicar por que isso acontece. Né? Não quer dizer que você precisa cozinhar com Romanée Conti ou Petrus, mas a qualidade do vinho é essencial, como todos os ingredientes que você coloca no prato. O que é importante, né? Justamente, você vai colocar um bom ingrediente no prato e vai justamente economizar no vinho, não tem muito sentido. E aproveitando, Christian, essa deixa, eu queria comentar essa matéria, também é uma matéria bastante densa, que nós colocamos aqui no nosso site, que é dicas para promover grandes jantares com vinho. Muita gente tem dúvida de como fazer isso, seja você convidando alguém ou como convidado, como se comportar, o que fazer. Afinal de contas, é uma celebração, né? Deixa de ser só a bebida pela bebida e tem esse contato humano que é bem importante. É uma matéria bacana, assim, ela tem um toque humorístico, então se você está começando, você vai aprender alguma coisa, e se você já está no mundo do vinho há bastante tempo, você vai se deparar com algumas situações que são inusitadas, mas que você já passou por elas, certamente. Por exemplo, como lidar com um enochato durante o jantar. Fica a dica de várias perguntas que a gente veio recebendo ao longo de anos na revista, e que a gente compilou num guia rápido de como lidar com uma situação e promover um grande jantar de vinhos. O que é legal, né? Muita gente até pergunta como é que você faz se você levar uma garrafa e o anfitrião não abrir. A gente também colocou isso que é interessante, como lidar com essa situação. Então dá uma olhada lá, realmente tem um tom bem leve e bem divertido, vale a pena. Existem situações que as pessoas contam para mim, algumas que eu já vivi, de você levar um vinho muito especial para um jantar e o anfitrião não querer abrir, guarda na adega dele, abre um outro vinho. Aí eu voltei na casa dessa mesma pessoa, já levei um vinho menos especial, porque sabia que não ia ser aberto, só para brincar, e ele abriu o vinho. Então, ele, na verdade, estava guardando o melhor vinho para ele. Se chegasse bom, guardava. Se chegasse mais ou menos, você que é o meu anfitrião nesse jantar sabe que é com você que eu tô falando. Legal, aquela brincadeira da bebida é a boa para servir para as visitas nesse caso. É isso aí, Ed, é isso aí. Então, mas essa matéria é bem engraçada, foi um pouco criada, motivada por essas circunstâncias assim engraçadas que a gente vive, ou recebendo as pessoas ou indo à casa das pessoas. E outra que é bem legal também, muita gente tem dúvida, acho que essa daí é uma das que mais aparece aqui na revista Adega, que vinho escolher para um primeiro encontro. Então a pessoa tá lá, passou dias para ter coragem de chamar a pessoa aceitou e agora tem que planejar o vinho, né? Já pensou em restaurante e tal. Queria que você comentasse a importância desse momento, e essa matéria detalha bem, ela também tá bem leve, bem descontraída, que vale a pena. É uma matéria bacana, foi escrita há muitos anos pelo Arnaldo. Na época ele estava apaixonado e no início do relacionamento com a esposa dele,
E aí eu lembro que ele escreveu, eu falei, olha, você foi bem meloso nessa matéria. Mas fora essa dinâmica bem romântica que ele estava vivendo, ele escreveu muito bem sobre como organizar o pensamento e o que fazer para selecionar o vinho perfeito para o primeiro encontro. É interessante você ver que ele responde coisas como escolher ou levar, as primeiras escolhas, que tipo de vinho, um vinho especial ou não, se a, a, o seu amado ou a sua amada já gosta de vinho e sabe de vinho. Então, foi muito legal, é uma matéria bem autoral do Arnaldo e que vale a pena ser seguida. E você me falou que essa matéria vai para as outras plataformas também, né, Ed? Isso, que isso é legal, lá também entra amanhã no nosso podcast, fica com um texto muito mais leve, né? A gente cria ali um roteiro e também dá para acompanhar tanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto na Apple, quanto no Google. Então, todas as plataformas também de podcast também tá essa matéria. É legal até para escutar no carro ou para a gente se preparando, tá indo pro encontro, já vai pensando aí no carro como resolver essa situação. Boa. Ed, sobe no YouTube também? Quando você sobe esse podcast, você vai subir no YouTube também? Sim, também fica aqui em cima como se você procurar aqui em cima da gente aqui, tá escrito podcast, é só procurar ali, dá para você achar na playlist. Então fica também Muito aí. legal, muito legal. Aliás, tem muita coisa interessante acontecendo no YouTube da Revista Dega. A gente tem subido as nossas... Você tem como abrir a página do YouTube da Claro, revista, vamos Ed, mostrar aí? aqui, que eu acho que é bem legal É, para as pessoas é. conhecerem. Essa semana, por exemplo, subiu uma entrevista que o Arnaldo fez com o Jaume Gramona, é um produtor muito, muito especial. Também eu bati um papo com o Raul Pérez na semana retrasada e subiu no site. Na verdade, eu conversei com ele antes, mas subiu o bate-papo na semana retrasada. Tem a entrevista com Pierre Lurton, que foi um sucesso, foi muito interessante, ele estava muito à vontade nessa entrevista. Então, tem bastante coisa no nosso YouTube e que ele tem sido atualizado aí, tem coisa nova subindo 2, 3 vezes por semana, 2, 3 dias por semana. Então, E é legal fica a mesmo. dica aí também, se você quiser consumir o conteúdo no formato que você quiser, quer consumir como podcast, tem, quer consumir como YouTube, tem, quer escrito, também tem. E exatamente, para quem quiser daí ver, ó, tá em podcast aqui, é só clicar aqui. E esse, por exemplo, esse aqui é um podcast, uma breve história do vinho, é bem legal, vale a pena escutar também, além de assistir em vídeo. Essa foi bem legal, eu tinha ouvido, obviamente eu lembrava da matéria quando foi escrita, e ficou bem legal ela narrada também, vamos lá. Vamos embora. Outra bacana também, esse aqui é muito para quem gosta de coleção, é que a Borgonha vai leiloar as placas de denominação de origem. Eu achei essa daqui super bacana, principalmente para quem é entusiasta que tem em casa, né? Quem não gostaria de ter uma placa da Borgonha ali, falando que você tem uma DO dentro da sua sala ou da sua adega. Falou bem, Ed. São as placas que marcaram a Borgonha, todos nós que já visitamos lá já vimos essas placas por 20 anos e elas estão sendo substituídas e essas placas antigas vão ser leiloadas num leilão que acontece no começo de novembro e pode participar do mundo inteiro. Eu achei até bastante razoável, interessante que os preços das placas, esperados das placas, seguem, obviamente, a, vamos dizer, reputação dos vilarejos ou dos Gran Crus que eles estavam apontando ou sinalizando. Então, vamos ver o que vai dar. Eu também vou acompanhar esse leilão para ver o que vai dar, mas a notícia é interessante. É bacana, daí vocês vão ver daqui a pouco um monte de placa da Borgonha atrás ali do Cristo, que é o novo fundo dele. Imagina. Outra que já porque a gente falou de França, ô Christian, essa aqui não é nada legal, pelo contrário, mas também é importante destacar que a França vai ter uma das menores safras de vinho dos últimos 100 anos, grande parte motivado pelas mudanças climáticas, um verão bastante atípico e úmido que eles tiveram. Sim, Ed, é uma notícia triste. A gente esperado aí uma redução de 25% na safra da Borgonha, 30% no Vale do Loire. Não vai fazer nada bem para os preços, eu acredito. Mas
acho que a coisa que mais me chamou a atenção foi que com essa redução da safra, a França vai perder sua posição como maior produtora de vinhos do mundo para a Espanha. À medida que, ao passo que a França está perdendo produção nesse ano, a Espanha está se recuperando da perda de produção que teve no ano passado, que afetou com secas e granizos, atrapalhando a produção espanhola da safra de 2023. Então, agora a Espanha passa a França nesse ano como o maior produtor de vinhos do mundo. O que é interessante nessas mudanças climáticas, o impacto também na economia, na geopolítica, etc. Acontece, Ed, é uma coisa interessante. A gente está muito acostumado vamos lá, se você tem uma fábrica de carros, a capacidade de produção da fábrica são 5.000 carros por mês, vão sair 5.000 carros por mês. Se chover, se não chover. Agora, a gente, às vezes, quando a gente vê essas notícias e quando a gente degusta vinho, a gente percebe que o vinho é um produto único a cada safra, né? Que as condições climáticas alteram não só a quantidade do que é produzido, mas também a qualidade. E aí a gente lembra que dessa relação íntima do vinho com a natureza. Que não tem como fugir, e justamente para a gente encerrar, que a gente queria mostrar essa relação com a natureza, é que cientistas, até uma pesquisa financiada pela Austrália, foi feita nos Estados Unidos, mas os australianos têm bastante interesse, é que eles buscam eliminar o gosto de fumaça de vinhos afetados por incêndio. Basicamente, esse ano deve ser um dos recordes mundiais de incêndio. O Brasil ficou marcado por isso nas últimas semanas, Estados Unidos, Europa também. E eles estão trabalhando. Eu queria que você explicasse, Cristian, o que acontece para ficar com esse sabor de fumaça quando ele é atacado, afetado, na verdade, pelo incêndio, e como está sendo feito essa pesquisa para reverter isso? A gente, infelizmente, nas últimas décadas tem visto muito acontecer. Os incêndios na Califórnia, na década passada, incêndios no Chile, que a gente viu recentemente, 2 anos seguidos seguidos não consecutivos, né? 2 anos, também nos últimos 10 anos eu me lembro, de incêndios atacando o Chile, regiões inteiras sendo bastante prejudicadas. Eu não estava acompanhando nada de incêndios acontecendo na Austrália, do ponto de vista de degustar os vinhos pós-incêndio. Degustei muito vinho pós-incêndio da Califórnia. Degustei também bastante vinho pós-incêndio no Chile. Os produtores costumam descartar muito dos vinhos elaborados, porque você não percebe na uva exatamente isso, mas depois você percebe no vinho. Não é um gosto, assim, existem características no vinho que é o defumado, que não tem nada a ver com isso. Isso eles chamam nos Estados Unidos de smoke taint, que é como se fosse uma mancha de fumaça no vinho. E é isso que a gente sente, um sabor de fumaça no vinho. E para piorar, esse sabor de fumaça, grandes vinhos eu degustei tem isso, esse sabor de fumaça aumenta com o tempo. Você poderia imaginar que ele ia se deteriorar ou alguma coisa, ia se integrar, não. O pior é que o sabor de fumaça aumenta com o tempo. Então, é muito bom ver iniciativas, né, como essa, buscando uma alternativa para resolver ou para remediar um pouco, ou diminuir esse problema. No caso específico, aqui eles usam polímeros de impressão molecular que se conectam e se misturam, e se transformam quimicamente junto com as moléculas que trazem essa mancha de fumaça. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de um tema triste, é bom ver a tecnologia ajudando a resolver os problemas do vinho e ajudando que a gente tenha vinhos de melhor qualidade e também que os produtores podem desclassificar um pouco o vinho de uma condição mais premium para menos premium, mas não precisam simplesmente descartar toda a produção de vinhos quando muitas vezes parte dos vinhedos foram atingidos por fogo
parte da infraestrutura foi atingida por fogo, então é uma calamidade total. O ideal é ver a tecnologia ajudando os produtores de vinho de alguma forma. É legal que existe essa preocupação, estamos indo no caminho certo. Que é justamente a união entre tanto a agricultura quanto a alta tecnologia, né? Isso que faz o vinho ser uma bebida mágica aí há milhares de anos. É isso, você gosta muito do negócio da tecnologia por causa da sua paixão, vida de piloto e paixão pela aviação, mas é legal, você conectar tradição e inovação de fato uma característica e uma magia do universo do vinho. Que é muito Ed, bacana. Bom, Christian, fomos rápidos, achei foi ótimo. rápido. Muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui hoje e obrigado a você, Ed, por ter organizado tão bem o Notícias da Semana. Eu que agradeço. Se você, por acaso, gostou do nosso bate-papo, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe em todas as plataformas. Christian, muito obrigado de novo pela companhia e a você que nos assistiu. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Ed. Saúde a todos. Saúde. Caliterra, uma reserva de respeito.